Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui na presença de Deus. Toda honra e toda glória é para Deus. Só Ele merece, né? Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, eu vou ler no livro de Lucas, a passagem bem conhecida, livro de Lucas, capítulo 7. Que Deus possa falar conosco através desta palavra. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, que diz: E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-o, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegou-lhe, tocou o caixão. E eis que o levavam, pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto levantou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Que Deus possa falar conosco nesta noite através da tua palavra, porque a tua palavra é viva e é eficaz. Aleluia, glórias a Deus. Aqui, irmãos, é o encontro da morte com a vida. Como falou o hino, né, irmãos? A vida venceu a morte. Aleluia, glória a Deus. Como diz aqui, irmãos, no versículo 11, e aconteceu que no dia seguinte foi a cidade chamada Naim. Aqui, irmãos, Lucas, ele fala e aconteceu no dia seguinte, porque ele quer que nós também dê vida ao texto que começou. Ele quer que nós também fale do milagre que Jesus fez no começo do capítulo 7. Aleluia, glória a Deus. Quando ele diz, e aconteceu no dia seguinte, é para que nós, Lucas, ele é bem detalhista, para nós falar também do que aconteceu no dia seguinte, no dia antes, né? Aleluia. A passagem diz, irmãos, que um servo, um certo centurião, que muito estimava, estava doente, quase à morte, o seu servo. O servo do centurião estava doente, quase indo à morte, diz a palavra do Senhor. Esse centurião, irmãos, é por isso que Lucas, ele deixa esse detalhe para nós falar desse centurião, porque esse centurião, ele não era da linhagem do povo judeu, mas ele era um homem que amava
o povo judeu e estimava muito este povo. Como diz aqui, ele amava tanto que fez uma sinagoga para este povo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Como eu disse, esse servo do centurião estava doente e o centurião ouviu falar de Jesus. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele enviou alguns anciões para ir conversar com Jesus. E esses anciões, quando chegaram perto de Jesus, olha só o que ele falou para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu rogo que viesse curar teu servo. Chegando eles junto de Jesus, rogaram muito, dizendo: é digno que conceda isto, porque ama a nossa nação, e foi ele mesmo quem construiu a nossa sinagoga. Foi os anciões que falaram para Jesus. E ali diz que Jesus falou: eu irei, eu estarei lá. Glória a Deus. E a passagem diz que Jesus estava indo para curar aquele servo do centurião. Aleluia, glória a Deus. Mas antes que Jesus chegasse lá na casa do centurião, ele mandou alguns servos seus falar para Jesus que ele não fosse até a casa dele. Ele disse: fala para Jesus, como eu não sou digno, eu não fui digno de ir lá falar com ele, também não sou digno que ele venha até a minha casa, até o meu telhado, debaixo do meu telhado. Aleluia, glória a Deus. E ali diz que Jesus se admirou muito desse centurião e disse: em Jerusalém não vi tanta fé. Aleluia. Em Jerusalém não vi um homem com tanta fé. Aleluia, glórias a Deus. E ali, irmãos, diz que Jesus rogou por aquele servo do centurião e ele foi curado no mesmo instante. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes nós pensamos que nós temos que tocar, temos que colocar a mão na cabeça, mas Jesus, para nós vermos que Jesus apenas de longe rogou, orou, pediu a misericórdia para que aquele homem fosse curado e ele foi curado. Aleluia. Glórias a Deus. Ouvindo isto, Jesus admirou-se. Versículo 9 ele diz: voltando-se, disse à multidão: digo-vos, ainda em Jerusalém tenho achado tanta fé. E voltando-se para casa, foram enviados e acharam o servo que estava enfermo, sã, já estava curado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus estava indo para a cidade de Naim, como diz a passagem. E aconteceu que no dia seguinte, Jesus estava indo para a cidade de Naim. Jesus ia com os seus discípulos. Os discípulos, irmãos, é aqueles que iam perto de Jesus, que prestavam atenção, que queriam ouvir a Jesus. Como diz aqui um texto bem separado. Jesus ia com os seus discípulos, e mais atrás uma grande multidão. Muitas vezes nós pensamos que precisamos de grandes multidões, aleluia, mas Jesus falou e deixou bem claro: onde tiver um ou dois ou três em meu nome, aleluia, glória a Deus. Não importa, irmãos, que a igreja esteja com poucas pessoas, aleluia, glória a Deus. E ali diz, irmãos,
Da mesma forma como eu disse, a grande multidão, a mesma multidão, né, irmãos, que andava com Jesus, foi aquela multidão que quando Jesus estava ali para ser crucificado, em vez de mandar o outro ser crucificado, mandaram Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ali diz, irmãos, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto. Uma pobre viúva que tinha apenas um único filho, estava levando seu filho para ser enterrado. Aleluia. Mas Deus tem um ditado que fala aí, né? Lá fora, Deus tarda, mas não falha. Esse ditado é errado. Deus nunca falha. Ele tem o tempo certo dele. Aleluia, glória a Deus. Deus nunca falha. O tempo é dele. Ele poderia ter chegado antes ou ter chegado depois do enterro. Mas ele chegou no mesmo momento que estava indo ser enterrado o filho daquela viúva, seu único filho. Porque o tempo é certo de Deus. É Deus que faz o tempo. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, diz ali que aquela viúva estava levando seu único filho para ser enterrado. E vendo o Senhor Jesus se comoveu de íntima compaixão. Olha, irmãos, íntima compaixão é algo inexplicável. Somente, às vezes, mulheres, né, sentem essa íntima compaixão é lá dentro. Eu senti essa íntima compaixão, né, irmãos? Quando eu vi o Gabriel, né, que estava ali com o intestino para fora ali. Então, é algo inexplicável. Foi isso que Jesus sentiu quando viu aquela viúva ali chorando pelo seu único filho. Ele sentiu íntima compaixão e disse: não chores. Falou para aquela viúva: não chores. E chegando, tocou no caixão e mandou que parasse. Aleluia, glória a Deus. Parasse, ali foi o encontro da morte com a vida. Jesus é a vida. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, somente Jesus para fazer esses grandes milagres. Somente Jesus para vencer a morte. Aleluia, glória a Deus. Somente Jesus, o Todo-Poderoso, que pode fazer isso. E ele disse, chegando, tocou no caixão e todos levaram, pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Irmãos, essa viúva, porque naquele tempo, irmãos, quando a mulher ficava viúva, ela ficava disposta, não tinha a quem. Aleluia, glória a Deus. Ela não tinha mais com quem contar. Porque ali, essa mulher já tinha perdido o seu marido. E ali também perdeu o seu único filho. Com quem ela iria mais contar? Ali estava acabando os seus sonhos. Mas Jesus é o que ressuscita sonhos. Jesus é o que dá vida àquele que já morreu. Somente Jesus tem um poder de realizar sonhos. Irmãos, tem muitas passagens na Bíblia que falam sobre viúva. Tem uma passagem lá no livro de
de Ruth, a partir do capítulo 1, fala que uma mulher chamada Noemi, ela saiu lá de Belém com a sua família, com seu marido, com seus 2 filhos. Ela foi para uma terra de Moabe, e ali diz a passagem que aquela mulher estava ali, tudo bem, mas morreu seu marido. Depois morreram seus 2 filhos. Aleluia, glória a Deus. Então aquela mulher viúva ficou sem ninguém. Apenas as 2 noras dela, mas uma foi embora e ficou somente Ruth. A Ruth não desamparou a sua sogra. Ali ela pensou, é o meu fim. A Bíblia conta essa dramática história de Noemi e Ruth, que ficaram viúvas. As 2 ficaram viúvas. Aleluia, glória a Deus. E ali, elas desprovidas, sem filhos. Quando eu pensava que era o fim, Deus, somente Deus, irmãos, tem o poder. Aleluia, glória a Deus. Elas pensaram que ali era o fim, não ia dar filhos, a família não ia progredir, mas Deus mudou a sorte de todas as duas. Aleluia. Deus preparou ali um resgatador. Ela voltou para Belém, diz a passagem, e ali Deus pôde entrou com providência, pôde entrar com providência na vida das 2. Aleluia. Ali Deus preparou um provedor. Aleluia, glória a Deus. Preparou um homem. Aleluia. Preparou ali um homem, né, irmãos? Boaz, diz a passagem, que ele que tinha que resgatar aquela família. E ali diz, quando ela pensou que era o fim, Deus, o Todo-Poderoso, resgatou ali e pôde, né, irmãos? Ela se casou com Boaz e teve um filho, chama Obedé, pai de Jessé, Jessé, pai de Davi, e Jesus, da linhagem de Davi. É assim que Deus faz, irmãos, aleluia, glória a Deus, somente Deus para resgatar, aleluia, glória a Deus. Lá em 2 Reis também, irmãos, 2 Reis 4, a Bíblia conta uma história de uma viúva, né, irmãos? Que seu marido ali morreu e deixou algumas dívidas, e os credores vieram para cobrar dívidas, e ia levar seus 2 filhos. Mas a providência, ela vem de Deus, somente Deus tem uma providência sobre nós. Quando nós pensamos que é o fim, Deus estende as mãos sobre nós. Como Deus fez ali com aquela viúva ali, né, irmãos? Que perdeu seus filhos para ser escravo dos credores que seu marido deixou algumas dívidas. Aleluia. Ali Deus preparou o azeite. Deus multiplicou o azeite daquela viúva. Aleluia, glória a Deus, para sobreviver. Aleluia. É assim que Deus faz, irmãos. Deus é o Todo-Poderoso. Jesus, irmãos, ele é um especialista em ressuscitar os sonhos das pessoas. Ele ressuscitou o sonho, né, irmãos? De Lázaro, Marta e Maria. Ali, Lázaro, né, irmão, como foi pregado a palavra aqui na sexta-feira, já estava morto. Há 4 dias já estava, né, irmãos? Já estava fedendo já, mas Jesus ressuscita. Somente Jesus tem o poder de ressuscitar. Se você tem um sonho, irmãos, você pensa que já acabou, Jesus é o único que tem o poder de ressuscitar seus sonhos. Ali Marta pensou que já era o fim. Jesus fala uma coisa,
e Marta falando outra coisa, né, irmãos? Mas Jesus disse: não temas. Não temas, que ele viverá. E ali, quando ele chamou Lázaro, Lázaro saiu, né? Já tinha morrido, já estava ali há 4 dias, já tinha sepultado. Mas Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Da mesma forma como ele fez com essa viúva, né, da cidade de Naim, ele fez com Lázaro. Aleluia, glória a Deus. Há muitas passagens, né, irmãos, que somente Jesus venceu a morte. Somente Jesus venceu a morte. Tem uma passagem também de Lázaro, de Jairo, né? Aliás, Jairo mandou chamar a Jesus. Jesus também demorou ali, porque ia uma grande multidão com ele. Também uma mulher ali estava enferma ali no meio do caminho. Isso demorou mais ainda, né, irmãos? Aleluia. E ali mandaram avisar: não incomode mais o mestre, porque a sua filha já é morta. Ele disse: não temas. Aleluia. Não temas, que ela apenas está dormindo. Quando chegou lá, irmãos, tirou toda aquela multidão, e ali apenas 3 dos seus discípulos entrou com ele e pôde ressuscitar a filha de Jairo. Então, da mesma forma, né, irmão, com essa viúva aqui, que ela estava sem esperança, não tinha mais a quem recorrer, mas o dono da vida chegou no momento certo. Aquele que ressuscita os mortos, que dá vida a quem já morreu, chegou na hora certa, no momento certo, que é Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Somente Jesus tem o poder, né, irmãos? Aleluia, glórias a Deus. Quando a mulher, irmãos, ficava viúva, ela ficava desprotegida, sem sustento, restando-lhe apenas a esperança de seus filhos. Aleluia, glória a Deus. Sustentá-la, porque eram os filhos que sustentavam a viúva, né, depois. Esta viúva da cidade de Naim, ela apostava todas as suas fichas naquele único filho. Mas Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está lá no livro de João 11. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, levantando o defunto, começou a falar, diz a passagem, e entregou a sua mãe, e todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Jesus Cristo é o único que venceu a morte. Jesus Cristo é o único, né, irmãos, que nós podemos contar com Ele. Ele ainda ressuscita sonho. Você, meu irmão, minha irmã, que ainda sonha, conta com Jesus. Porque Ele é o único que ainda faz você ressuscitar os seus sonhos. Aquele sonho que você acha que é o fim. Jesus Cristo, pede para Ele com fé. Pede para Ele com fé, que Ele ainda ressuscita sonhos. Aleluia. Da mesma forma que Ele ressuscitou esse jovem da cidade de Naim. Você que tem um sonho, irmãos, entrega para Jesus. Aleluia. Jesus é o único que dá vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus Cristo é o único que nós podemos crer
que ainda ressuscita vidas. Você que está com a sua vida parada, que pensa que já é o fim, peça para Jesus, que Jesus restaura. Jesus é o restaurador de vida. Ele cura, salva, liberta, santifica. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, que Deus possa continuar falando com todos nós através dessa passagem, né, irmãos, de Lucas 7, capítulo, a partir do versículo 11, né, que fala que Jesus Cristo venceu a morte. Jesus venceu a morte. A vida se encontrou ali com a morte, e a vida que estava ali, né? Todos pensando que já ia ser enterrada, que já estava morta, Deus ressuscitou. Amém? Que Deus abençoe e continue falando em nossos corações. Amém?